interessante e animador ver na vida dos santos o grau de intimidade que eles tinham com Deus, né? No século VI, por exemplo, São Bento de Núrcia estava na capela lá em oração, absorto em oração. Em meio à tempestade caiu um raio, destruiu parte da capela, do mosteiro, a capela pegando fogo, e ele estava lá como se nada tivesse acontecido, né? Ou, por exemplo, São José de Anchieta, que estava numa canoa de casca, atravessando para o outro lado da margem, e de repente aquela canoa vira. E aí os índios, com muita dificuldade, foram nadando até a margem. Quando chegaram na margem, perceberam: mas cadê o José? Cadê o José? Voltaram lá com outra canoa, mergulharam, e ele estava lá no fundo do mar, estava lendo o breviário. Meia hora depois. São fatos inéditos e que Jesus nos promete também, que é esse mistério da inabitação. Nessa passagem que nós vamos meditar hoje, que está no livro de São João 14, 21 e seguintes, nós vamos entender sobre o mistério da inabitação de Deus. O que é esse mistério? Vamos tentar entender aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Pergunta-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, por que razão has de manifestar-se a nós e não ao mundo? Então Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos a ele e faremos a nossa morada. Faremos a nossa morada. É a inabitação da Santíssima Trindade. Santa Elizabeth da Santíssima Trindade, né, ela escreveu, depois que entendeu o que era esse mistério, ela tem alguns escritos interessantes, e ela disse que não entendia, porque quando ela estava em estado de graça, né, ela sentia essa presença. Então ela foi pedir para o sacerdote. O sacerdote começou a explicar para ele: olha, quando a gente está em estado de graça, Santíssima Trindade, e o padre ia falando, e ela como se pensasse assim: meu Deus, por que esse padre não para de falar? Porque eu quero conversar com a Santíssima Trindade. É a história da vida dos santos. Porque Deus, ele é um Deus que nos ama até o ciúme, é o que nos atesta a palavra. E se nós guardamos os seus mandamentos, né? E guardar os seus mandamentos não é só ter decorado aqui, não. Guardamos. Santo Agostinho vai dizer: quem guarda na memória, guarda na vida. Quem guarda na fala, também guarda nas obras. Quem guarda na atenção, também guarda nas práticas. Quem guarda na prática, também guarda na perseverança. E a perseverança é que mostra quem ama. Né? É como se Jesus dissesse: olha, o fato de vocês se entristecerem pela minha morte, isso não demonstra o seu amor por mim. O que demonstra o seu amor por mim é guardar os meus mandamentos. Quando nós estamos em estado de graça, quando nós estamos em oração, quando nós nos abrimos para a oração, né? Nós permitimos a oração, essa vida íntima de oração, Deus se faz presente no nosso coração. Nós sentimos a presença de Deus. Veja, Deus dá para todos, sem distinção. Deus dá para todos a graça suficiente, até mesmo para aqueles que não são batizados, para os pagãos. Deus dá a graça, deu a graça, por exemplo, para Hitler, né? Os maiores pessoas que mais fizeram atrocidade. Deus estava presente no coração dele e deu a graça suficiente. E estava o tempo todo convidando essa pessoa para mudar de vida. Acontece que, com o barulho do mundo, quanto mais a gente é apegado às paixões do mundo, às coisas do mundo, menos a gente consegue ouvir a Deus. É por isso que os santos, porque tinham essa vida íntima de oração, eles conseguiam ouvir, estar na presença de Deus. Então, a todos é dado a graça suficiente, mas aos batizados é dado a graça santificante, né? E por essa graça santificante, Deus age, né? Na graça atual, e de repente dá aquela vontade de rezar, de repente dá vontade de ir na missa. É a graça atual. E Deus nos convida de fé em fé, não só guardar os seus mandamentos, mas estar na presença dele. Por exemplo, uma grande oportunidade que os católicos perdem de estar na presença de Deus e criar essa intimidade com Deus é a ação de graças depois da comunhão.
E as nossas igrejas parece que fazem tanto barulho depois da comunhão, já para ninguém poder meditar, para ninguém poder estar na presença de Deus. Se você é do Ministério da Música, fique atento a isso. A música, aliás, não só a música, tudo que está no rito, né, nos ritos da missa, tudo tem que ser para elevar a alma, né, do fiel a Deus. E se a música for barulhenta, me desculpa, mas não leva a Deus. Vai ser um show. Então é necessário que nós busquemos a Deus. Nós busquemos estar na presença de Deus, porque Deus não vai gritar no nosso ouvido. Deus sussurra no nosso coração. O mundo sim, o mundo está o tempo todo gritando no nosso ouvido, fazendo propaganda. Porque aquele que não tem a verdade em absoluto, esse tem que fazer propaganda para convencer as pessoas de que ele tem a verdade. Mas a verdade absoluta não precisa convencer ninguém. Ela já é a verdade. Basta que busquemos ela. Basta que nos abramos, né, a possibilidade de que ele venha até nós e que a Santíssima Trindade venha até nós. Pense nisso nesse dia de hoje. Busque a oração de intimidade. Se a tua alma te acusa de pecado mortal, busque um sacerdote. Faça uma boa confissão e recomece na oração de intimidade. Deus te abençoe.